A data atual é 1º de dezembro de 2025. Se você fosse o juiz, qual seria a sua decisão em relação a um pai que mandou uma mensagem de texto dizendo: chame um Uber para sua filha que estava morrendo na sala de emergência porque ele não podia sair do encontro para almoçar? Você chamaria isso de negligência criminosa, abandono parental ou apenas mais uma decepção familiar que a lei não pode resolver? Porque, há 3 dias, tive que responder essa pergunta não como juíza, mas como a filha que sangrava até a morte enquanto meu pai escolhia seu aperitivo em vez da minha vida. A mensagem que destruiu nossa família tinha apenas 11 palavras. 11 palavras que lhe custaram 15 milhões de dólares, sua empresa, sua reputação e a filha que passou 5 anos construindo seu império enquanto ele levava o crédito por cada tijolo. Olá a todos, meu nome é Caroline, tenho 28 anos e hoje vou compartilhar a história de como um acidente de carro revelou a verdade sobre as prioridades do meu pai e como a justiça, às vezes, não vem de um tribunal, mas de uma sala de reuniões cheia de testemunhas que veem as escolhas de um homem finalmente o alcançarem. Se você está assistindo a este vídeo, inscreva-se no canal e me diga de onde você está assistindo. A Torre Irving Rhodes perfurava o horizonte de Seattle como uma agulha de vidro. 42 andares de ambição construídos sobre os alicerces do meu avô e o meu suor. Naquela quinta-feira à noite, 13 de novembro, eu estava sentado sozinho no meu escritório de canto, as luzes da cidade embaçando minha visão enquanto meus olhos cansados revisavam as plantas finais do projeto da torre à beira-mar. Investimento de 15 milhões de dólares em inovação arquitetônica que remodelaria o distrito portuário de Seattle. Uma foto na minha mesa foi iluminada pela luz do abajur. Mamãe, papai e eu na minha formatura da faculdade, 5 anos antes de o câncer a levar de nós. Na época em que Tyler Irving ainda se lembrava de que tinha uma filha, e não apenas uma arquiteta sênior não remunerada se passando por membro da família. Meu telefone vibrou. O nome de Tyler apareceu rapidamente na tela. Caroline, querida. Sua voz carregava aquele calor habitual que ele demonstrava aos clientes ao falar sobre o seu jantar de aniversário amanhã. Deixe-me adivinhar, interrompi, já sabendo a resposta. Charlotte enfrenta mais uma crise. Ela está passando por um momento difícil devido aos atrasos na reforma da cobertura. Você entende, não é? Vamos remarcar. A palavra doeu mais do que o cancelamento. Este foi o 3º jantar de aniversário que ele cancelou este ano. O 7º momento importante que as emergências fabricadas por Charlotte roubaram desde o casamento deles, 3 anos atrás. Claro, pai. As palavras tinham gosto de cinzas. Charlotte precisa de você. Através da janela do meu escritório, observei a equipe de limpeza trabalhando no andar da diretoria. Eles já tinham presenciado essa dança antes. Tyler desfilava meus projetos para a diretoria como se fossem esforços colaborativos em família, enquanto Charlotte cochichava veneno sobre nepotismo e sugeria novos talentos para me substituir. Voltei aos arquivos da Orla, inseri minha senha de criptografia privada e a data da morte da minha mãe, algo que Tyler havia esquecido 2 anos atrás. Em 36 horas, esses projetos garantiriam o maior contrato da história da empresa. Se eu soubesse que em 36 horas eu também estaria morrendo. Tudo poderia ter sido diferente. Na manhã seguinte, 14 de novembro, cheguei ao escritório antes do nascer do sol, como sempre. O e-mail que estava na minha caixa de entrada me fez parar para pensar. Correspondência oficial de Tyler para o Waterfront Investment Group, datada de 10 de novembro, com cópia para todo o conselho. Caroline Irving atua como arquiteta principal do projeto Waterfront Tower. Seus projetos inovadores e sua expertise técnica são a base da nossa proposta. Todas as aprovações finais devem ser autorizadas por ela. Imediatamente tirei um print da tela, um hábito que Marcus Coleman havia me ensinado. Marcus, o sócio jurídico da nossa empresa e meu mentor não oficial, vinha me dando dicas sutis há meses. Documente tudo, Caroline. A memória do seu pai torna-se surpreendentemente seletiva quando Charlotte sussurra em seu ouvido. Meu crachá de segurança platinado refletiu a luz da manhã quando passei o cartão ao entrar na sala de servidores. Apenas 3 pessoas na empresa possuíam esse nível de autorização. Tyler, o diretor financeiro, e eu. Não me passou despercebida a ironia de que a pessoa contratada por nepotismo, da qual Charlotte constantemente reclamava, era a única que realmente entendia a infraestrutura técnica. A reunião matinal do conselho foi um verdadeiro espetáculo.
Tyler apresentou meus cálculos de teste de estresse e inovações de design sustentável enquanto eu permanecia sentado em silêncio no canto, com minha linda filha fazendo o papel de fantasma corporativo. Os membros do conselho assentiram com aprovação enquanto Tyler explicava a nossa visão para a orla, sem jamais mencionar quem havia dedicado 300 horas a aperfeiçoar cada detalhe. Excelente trabalho, Tyler, elogiou Harrison Wells, nosso maior investidor. É por isso que a Irving Holdings lidera o setor. Charlotte, sentada ao lado de Tyler em seu terno de grife, apertou a mão dele. A dedicação do meu marido à excelência é incomparável. Seus olhos encontraram os meus do outro lado da sala, um sorriso brincando em seus lábios. Embora eu ainda ache que devamos considerar a inclusão de novas perspectivas. Talvez aquela empresa de Portland que mencionei. A resposta de Tyler teria feito diferença em algum momento. Agora, simplesmente anotei a data e a hora no meu celular. Mais uma semente plantada, mais um recibo recebido. O padrão era tão previsível que eu poderia ter acertado meu relógio por ele. 3 anos de emergências teatrais com Charlotte me prepararam bem. Houve aquela enxaqueca que surgiu durante minha avaliação para a promoção, obrigando Tyler a correr para casa com remédios controlados que ela misteriosamente havia esquecido. O ataque de ansiedade que coincidiu com minha apresentação para investidores japoneses. Tyler saiu no meio da reunião enquanto eu consegui fechar o negócio sozinho. A suspeita de intoxicação alimentar que me atingiu durante a cerimônia de premiação na Sociedade de Arquitetura fez com que Tyler corresse para o pronto-socorro, onde Charlotte se recuperou milagrosamente assim que chegaram. Meus colegas de trabalho haviam desenvolvido uma linguagem silenciosa de solidariedade. Janete, do departamento de contabilidade, deixava chocolate na minha mesa depois de cada incidente. Tom, da engenharia, balançava a cabeça e resmungava sobre conflitos de agenda. Até os seguranças começaram a fazer apostas sobre quais eventos Charlotte sabotaria em seguida. Sua madrasta está tendo dificuldades para se adaptar, explicou Tyler após o 5º incidente. Ela vem de origens humildes. Este mundo a intimida. Humildes começos. Eu pesquisei sobre Charlotte Winters no Google antes de ela se tornar Charlotte Irving. Divorciada 2 vezes, ambas as vezes de executivos mais velhos, ambos os casamentos terminando pouco antes do vencimento dos acordos pré-nupciais. O perfil dela no LinkedIn se reinventava a cada poucos anos. Instrutora de yoga, coach de vida, designer de interiores e, de repente, diretora criativa da Irving Holdings, apesar de nunca ter apresentado um único projeto. Naquela tarde, ela entrou no meu escritório sem bater, seu perfume anunciando sua presença como uma nuvem tóxica. Caroline, querida, ela murmurou, examinando suas unhas bem cuidadas. Eu e o Tyler estávamos conversando sobre a apresentação na orla. Talvez alguém com mais presença de palco devesse cuidar disso. Você entende, não é? Algumas pessoas nasceram para os holofotes, outras para as sombras. Continuei digitando, sem confiar em mim mesma para olhar para cima. O cliente solicitou especificamente que eu fizesse uma apresentação. As solicitações podem ser redirecionadas. Ela sorriu. Tyler me ouve. Ela não estava errada quanto a isso. Naquela noite, Marcus Coleman me interceptou no elevador, com uma expressão sombria por trás de seus óculos de aro de metal. Aos 62 anos, ele estava na empresa desde antes de eu nascer, sendo o único membro do conselho que conhecia minha mãe pessoalmente. Café, sugeriu ele, embora seu tom deixasse claro que não se tratava de um pedido. 5 minutos depois, estávamos sentados no refeitório vazio, com as mãos dele em volta de uma caneca da qual ele não estava bebendo. Caroline, precisamos discutir sua posição aqui. Se isso tiver a ver com a empresa de Portland que Charlotte continua promovendo, é pior. Ele pegou o celular e me mostrou uma troca de e-mails que eu não deveria ter visto. Charlotte foi contatada por uma empresa de recrutamento que busca um arquiteto sênior. Início imediato. Necessário estar disposto a mudar-se de Portland. O ocupante atual do cargo será desligado após a assinatura do contrato para a área costeira. Senti um revirar de estômago. Ela já está recrutando meu substituto. Seu pai ainda não sabe, mas saberá em breve. Charlotte vem plantando sementes há meses. Sua instabilidade emocional desde a morte de sua mãe, sua incapacidade de trabalhar em equipe, sua dependência excessiva de laços familiares. Marcus deslizou um pendrive pela mesa.
Cada e-mail sobre suas contribuições, cada crédito de design, cada menção no conselho, eu tenho feito backup de tudo. Por quê? Perguntei, guardando o pendrive no bolso. Porque sua mãe me pediu para cuidar de você antes de morrer, e porque ele hesitou, escolhendo suas palavras com cuidado. Já vi esse padrão antes. Seu pai tem uma fraqueza por mulheres que o fazem lembrar de seu poder. Charlotte sabe exatamente quais botões apertar. Eu disse que o prazo para a parte da orla marítima era de 48 horas. Eles não podem me substituir antes disso. A expressão de Marcos escureceu. Caroline, depois que esse contrato for assinado, que poder de negociação você ainda terá? Não respondi porque ambos sabíamos a verdade. Absolutamente nenhuma. A menos que algo mude drasticamente. O dia 15 de novembro chegou cinzento e com garoa, o céu de Seattle refletindo meu humor enquanto eu dirigia para o escritório às 7 da manhã. O material de apresentação sobre a orla estava no banco do passageiro. 300 páginas de especificações, contratos e projetos que representavam 2 anos da minha vida. Meu celular vibrou quando o sinal estava vermelho. O texto de Tyler brilhava na tela. Lembrem-se, gala amanhã à noite, às 20 horas, no Four Seasons. Vista-se de forma apropriada, mas sem chamar muita atenção. Charlotte será responsável pela representação da família durante os discursos. Você está aqui apenas para suporte técnico. Não ofusque o momento dela. O momento dela na assinatura do contrato do meu projeto. Respondi com um simples entendido e notei 3 chamadas perdidas de um número desconhecido. Provavelmente foi outro recrutador que Charlotte mandou atrás de mim, tentando me aliciar antes de me expulsar. Apaguei as mensagens de voz sem ouvi-las. A chuva intensificou-se quando entrei na I-5. Os limpadores de para-brisa lutando contra o aguaceiro. O rádio falava sem parar sobre congestionamentos, mas minha mente estava em outro lugar. Relembrando o aviso de Marcos. Após a assinatura do contrato amanhã à noite, eu seria dispensável. Charlotte conquistaria sua vitória. Tyler teria seu contrato. E eu teria o quê? Uma recomendação no LinkedIn do pai que não se lembrava do meu aniversário. Meu telefone tocou pelo Bluetooth do carro. Tyler de novo. Caroline, preciso que você confirme se as senhas do servidor foram atualizadas. Os clientes querem rever tudo pela última vez antes de amanhã. Já fiz isso, respondi, observando as luzes de freio ficarem vermelhas à minha frente. Somente meu crachá permite o acesso aos arquivos finais até a apresentação. Bom. Charlotte está nervosa em relação ao dia de amanhã. Certifique-se de que tudo esteja perfeito. É claro que Charlotte estava nervosa. O desempenho dela dependia inteiramente do meu trabalho. Pai, eu disse de repente. Depois de amanhã, depois da assinatura do contrato, o que acontece comigo? Aquela pausa me disse tudo. Discutiremos seu futuro após o evento de gala. A ligação caiu exatamente no momento em que o caminhão de 18 rodas perdeu o controle. O caminhão articulado atravessou 3 faixas como uma serpente metálica contorcida, com seu reboque balançando em direção ao meu acorde com uma inevitabilidade aterradora. Tempo dilatado. Eu conseguia ver gotas de chuva individuais no meu para-brisa. Conte os rebites na parede próxima ao reboque. Notei o terror nos olhos do motorista do caminhão enquanto ele lutava para manter o controle. Impacto. Meu carro se despedaçou como papel, o lado do passageiro cedendo para dentro enquanto rodávamos. Com uma única rotação, os documentos da orla marítima explodiram pelo interior como confetes gigantes. 2 rotações, o para-brisa emaranhado, o vidro de segurança segurando, mas obscurecendo tudo. 3 rotações, minhas costelas estalaram com sons como de lápis quebrando. Cada fratura, um raio de agonia. Então, silêncio total, exceto pelo tamborilar da chuva no que restava do meu telhado. Sangue quente escorria pelo meu rosto, com um gosto de cobre e confusão. Meu braço esquerdo não respondia aos comandos, ficando pendurado em um ângulo que os braços não deveriam conseguir alcançar. Cada respiração era como engolir vidro, e eu conseguia ouvir um chiado úmido que devia ser meu pulmão protestando. Senhora, senhora, a senhora consegue me ouvir? Um rosto apareceu na minha janela estilhaçada. Uma policial do Departamento de Polícia de Seattle com a chuva escorrendo do chapéu.
Seu crachá dizia PHASE, a névoa PH. Não se mexa. Os bombeiros estão a caminho para te resgatar. Não consigo respirar, consegui dizer, o pânico crescendo junto com o sangue na minha garganta. Você vai ficar bem, disse a policial Reis, embora sua expressão sugerisse o contrário. Ela estendeu a mão pela janela e pegou minha mão boa. Qual o seu nome? Caroline Irving. Existe alguém a quem possamos ligar? Família. Meu pai. Eu sussurrei o número do Tyler, ofegante, e observei-a discar. 20 minutos. Foi esse o tempo que levaram para me libertar. A cada segundo, uma eternidade de chuva, dor e metal gritando contra metal. Os paramédicos se moviam com uma urgência prática, disparatando terminologia médica que, em resumo, significava a mesma coisa. Isso foi ruim. 3 costelas quebradas, possível perfuração no pulmão, concussão confirmada, provável hemorragia interna, disse um deles ao policial Reis enquanto me colocavam na ambulância. Ela tem sorte de estar consciente. Reis entrou ao meu lado. Seu pai não respondeu. Existe outro número? Dei a ela a cela particular dele, aquela que ele sempre atendia, a reservada para Charlotte e clientes importantes. Assim que as portas da ambulância se fecharam, ouvi-a deixar uma mensagem de voz. Senhor Irving, aqui é a policial Patrícia Reis, do Departamento de Polícia de Seattle. Sua filha sofreu um grave acidente na I-5. Ela está sendo transferida para a unidade de trauma do Arborview Medical Center. Por favor, compareça imediatamente. A sirene soava enquanto corríamos em direção ao hospital, e tudo o que eu conseguia pensar era, ele vai vir. Claro que ele vai vir. Ele tem que vir. A sala de emergência do Arborview cheirava antisséptico e medo. Eles me estabilizaram. Drenagem torácica para o pulmão perfurado. 17 pontos na minha testa. Morfina suficiente para deixar as bordas da visão turvas, mas não o bastante para estancar a dor profunda de 3 costelas quebradas. O policial Reis havia ficado, o que me surpreendeu. Ela estava parada junto à cortina, com o telefone na mão. Seu pai ainda não está respondendo. Existe outra maneira de contatá-lo? Ele provavelmente está em uma reunião, eu disse com a voz rouca, cada palavra um esforço. O relógio marcava 11h47. Tente enviar uma mensagem de texto. Eu a observei digitar e depois esperar. Nada. Às 12h15, pedi meu telefone de volta. Minha mão boa tremia enquanto eu discava o número de Tyler. O telefone tocou uma vez, 2 vezes e depois desligou. Ele recusou a ligação. Talvez ele não reconheça o número do hospital, sugeriu gentilmente a enfermeira, ajustando meu soro. Tentei novamente. Dessa vez nem tocou. Diretamente para a caixa postal. Ele desligou o telefone em vez de atender minha ligação. Vou mandar uma mensagem para ele, eu disse, com os dedos desajeitados na tela. Cada carta exigiu um esforço enorme. Pai, estou no pronto-socorro. Acidente de carro. Por favor, venha. A resposta chegou em 30 segundos. Em um almoço importante com Charlotte, não posso simplesmente ir embora. Vou chamar um Uber. A enfermeira leu por cima do meu ombro. A respiração ofegante que ela respirou fundo disse tudo. Ele fez isso mesmo? O policial Reis começou a falar, mas parou em seguida, o profissionalismo em conflito com a incredulidade. Fiquei olhando para a tela, lendo aquelas 11 palavras repetidamente, como se elas pudessem se reorganizar em algo que fizesse sentido. O almoço mensal de Charlotte, em momentos de crise, era mais importante do que a crise real da filha dele. Deve haver algum mal-entendido, disse a enfermeira. Devo ligar para ele? Explique a gravidade da situação. Não, sussurrei, sentindo algo se cristalizar em meu peito, mais duro que minhas costelas quebradas. Ele deixou sua escolha perfeitamente clara. O policial Reis me observou por um longo momento. Há mais alguém? Alguém? Marcus Coleman, eu disse, da Irving Rhodes. Mas enquanto ela discava o número, eu não estava pensando em Marcus. Eu estava pensando naqueles arquivos da orla marítima aos quais só eu tinha acesso.
Marcos chegou em 20 minutos, com o rosto pálido enquanto observava os equipamentos que me mantinham estável. Jesus Cristo, Caroline, que coisa horrível. 3 costelas quebradas, pulmão perfurado, concussão de 2º grau, recitei mecanicamente, mas aparentemente não era grave o suficiente para interromper o almoço. Ele já tinha visto a mensagem de Tyler. O policial Reis havia mostrado a ele, provavelmente na esperança de que alguém pudesse explicar um comportamento tão incompreensível. Marcos não conseguiu. Eu mesmo vou ligar para ele, disse, estendendo a mão para pegar o telefone. Não. A palavra saiu mais áspera do que eu pretendia. Simplesmente não faça isso. Meu celular vibrava com e-mails de trabalho, o mundo exterior alheio à minha condição. 14 mensagens da equipe de desenvolvimento, todas variações do mesmo tema. Preciso dos arquivos finais da área portuária para a revisão de amanhã. Olhei para eles e depois para Marcos. A que horas é o baile de gala amanhã? 20 horas, mas Caroline, isso é impossível. O prazo do contrato é amanhã às 17 horas, continuei, com a mente clareando apesar da morfina. Caso os arquivos finais não sejam enviados até essa data, a cláusula penal será acionada. 30% do valor do contrato. Isso equivale a 4,5 milhões de dólares. Só você pode acessá-los, disse Marcos lentamente, com a compreensão começando a surgir. Seu crachá, suas senhas. Tyler estava mandando mensagens, eu disse, mostrando a tela para ele. 6 mensagens na última hora, variando de profissionais a desesperadas. Preciso que esses arquivos sejam enviados o mais rápido possível. Caroline, isto é urgente. Pare de ser mesquinho por causa do almoço. Atenda o telefone. Isto diz respeito à empresa, não a questões pessoais. Você está sendo pouco profissional. Desliguei meu celular completamente. O pequeno sinal sonoro de desligamento é estranhamente satisfatório. Caroline, disse Marcos cuidadosamente. Você está com raiva. Você está magoado, mas está destruindo a empresa. Não estou destruindo nada, respondi, recostando-me nos travesseiros apesar da dor. Estou simplesmente priorizando minha recuperação. Afinal, eu não gostaria de interromper os planos importantes de almoço de ninguém. Marcos estudou meu rosto por um longo momento. Então, surpreendentemente, ele sorriu. Sua mãe ficaria orgulhosa. Às 18 horas, Tyler já havia me ligado 23 vezes. Marcos estava sentado na cadeira de visitantes, narrando o jogo em tempo real pelo seu próprio celular enquanto as mensagens de Tyler para ele se tornavam cada vez mais incoerentes. Ele disse que a equipe de TI não consegue quebrar sua senha, relatou Marcos. Eles estão tentando há 3 horas. É uma combinação de biometria e senha, eu disse, ajustando meu tubo de oxigênio. A data da morte da minha mãe e a minha impressão digital. Nem o Tyler se lembra mais de quando ela morreu. O telefone de Marcos tocou novamente. Ele colocou no viva voz quando eu acenei com a cabeça. Marcos, onde diabos está Caroline? A voz de Tyler ecoou pela sala, carregada de pânico mal controlado. Ela não está respondendo a ninguém. Ela está indisposta, respondeu Marcos calmamente. Indisposto. Temos 15 milhões de dólares em jogo. Os clientes chegam de avião esta noite. Diga para ela parar de brincar e enviar esses arquivos, pelo amor de Deus. Ao fundo, ouviu-se a voz de Charlotte. Eu te disse que ela era instável, Tyler. Isso é sabotagem deliberada. Demita-a e contrate alguém profissional. Não posso demiti-la até que ela envie os arquivos. Tyler respondeu bruscamente. Foi a primeira vez que o ouvi levantar a voz para Charlotte. Então faça-a, gritou Charlotte. Ameace-a, suborne-a. Não me importo. Faça alguma coisa. Marcos. A voz de Tyler baixou para desespero. Por favor, faça o que ela quiser, um aumento, uma promoção, uma sala de canto, só faça com que ela responda. Você já considerou, disse Marcos lentamente, que ela talvez não possa responder? Que sua mensagem sobre chamar um Uber pode ter sido prematura? Silêncio, e depois, qual texto? O que você está falando? Aquela em que você disse para sua filha ferida pegar um Uber do pronto-socorro.
Isso é ridículo. Eu jamais faria isso. Charlotte, me devolva meu telefone. Discussão abafada. Depois, Tyler de novo. Preciso ir. Mas Marcus, resolva isso. Custe o que custar. A chamada foi encerrada. Marcus olhou para mim. Ele nem se lembra de ter enviado. Pessoal, agora estamos chegando na parte intensa. Se você já se sentiu como se sua família não lhe desse o devido valor ou como se seu trabalho árduo não fosse reconhecido, escreva "eu entendo" nos comentários abaixo. E, por favor, não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho de notificações, porque o Tyler está prestes a descobrir o que acontece quando você escolhe o almoço em vez da vida da sua filha. Agora, vamos ver quais medidas desesperadas ele tentará em seguida. Marcus voltou na manhã seguinte, 16 de novembro, trazendo café e uma pasta que me causou uma sensação de aperto no peito, mais do que a de costelas quebradas. Fiz algumas pesquisas ontem à noite, disse ele, acomodando-se na cadeira. Sobre os últimos desejos de sua mãe. Já faz 5 anos que a mãe faleceu, Marcus. Sim, mas o advogado dela não. Ele abriu a pasta, revelando documentos que eu nunca tinha visto. Helena queria se divorciar de Tyler. Você sabia disso? As palavras impactaram mais do que o caminhão. O que? 6 meses antes do diagnóstico, ela já havia entrado com um processo preliminar alegando abandono emocional e infidelidade. Então veio o câncer e ela reconsiderou, disse que não queria te deixar sozinho com ele. Encarei os papéis, com a assinatura da minha mãe, em negrito e decisiva, na parte inferior. Ela ficou por minha causa. Ela te protegeu enquanto pôde. Marcus retirou outro documento. Ela também me deixou algo, uma declaração autenticada sobre minhas contribuições para a empresa, datada pouco antes de seu falecimento. Ela sabia que Tyler acabaria tentando te afastar. Por que você não me contou antes? Porque você não estava preparado para ouvir isso. Você ainda tinha esperança de que ele a escolheria. Ele apontou para minha cama de hospital. Acho que essa esperança morreu ontem no almoço. Meu celular ligou novamente para atualizações médicas e vibrou com uma mensagem de vídeo do Tyler. Seu rosto preencheu a tela, abatido e desesperado. Caroline, querida, houve um mal-entendido. Eu não tinha percebido que você estava gravemente ferido. Charlotte me disse que foi algo leve. Por favor, a empresa precisa de você. Eu preciso de você. Basta enviar os arquivos e discutiremos tudo depois do evento. Eu prometo. Atrás dele, o reflexo de Charlotte aparecia em um espelho, revirando os olhos. Deixe-o afundar, disse Marcus em voz baixa. Sua mãe entenderia. Apaguei a mensagem sem responder. Fale-me sobre a segurança do evento de gala. Quem está cuidando disso? Marcus sorriu lentamente. Por que você pergunta? Só por curiosidade, quem vai estar trabalhando amanhã à noite? Enquanto eu estava deitada na minha cama de hospital, Charlotte decidiu tomar as rédeas da situação com suas próprias mãos habilidosas. A enfermeira-chefe, Patrícia, veio verificar meus sinais vitais às 14 horas com uma expressão incrédula. Há uma mulher muito insistente no saguão que afirma ser sua madrasta. Ela está exigindo seus pertences pessoais e dizendo que você foi demitido do seu cargo. Pela janela da porta, eu podia ver Charlotte em pleno modo de performance, gesticulando freneticamente para a segurança, com sua bolsa Hermes balançando como uma arma. Ela também está, continuou Patrícia, tentando convencer a segurança de que você é mentalmente instável e roubou propriedade da empresa. Devo ligar para o policial Reis? Não, eu disse, enquanto uma ideia se formava em minha mente. Deixe entrar, mas fique por perto. Charlotte entrou como um furacão de grife, seu perfume encobrindo o cheiro de antisséptico. Ela parou abruptamente ao ver meus ferimentos, o dreno torácico, os monitores, os hematomas visíveis por toda a minha pele. Meu Deus, ela respirou fundo, e logo se recuperou. Bem, é isso que acontece quando você dirige de forma imprudente. O motorista do caminhão passou no sinal vermelho, eu disse calmamente. O boletim de ocorrência confirma isso, disse ela, acenando com a mão em sinal de desdém. Qualquer que seja. Preciso do crachá e das senhas da sua empresa.
Você está sendo demitido por negligência no cumprimento do dever. Com base na autoridade de quem? Meu. Como diretor criativo. Você não pode me demitir, Charlotte. Consulte o estatuto social da empresa. Somente o conselho administrativo pode demitir um arquiteto sênior, e apenas com uma votação de 2/3. Seu rosto ficou vermelho. Então me dê os arquivos. A apresentação será daqui a 27 horas. Estou incapacitado por motivos médicos. Por ordem médica. Você está fazendo isso de propósito. Ela se aproximou, baixando a voz para um sussurro. Eu sei o que você está tramando. Você acha que é insubstituível? Bom, eu já tenho um substituto em vista. Alguém de Portland que realmente valoriza as oportunidades. Então peça para eles enviarem os arquivos, sugeri gentilmente. Ela levantou a mão como se fosse me dar um tapa, mas Patrícia deu um passo à frente. Senhora, preciso que a senhora se retire agora. Charlotte saiu furiosa, mas não sem antes dar sua última alfinetada. Você acabou de destruir o seu próprio futuro, seu patético insignificante. A porta isolou o resto. Às 16 horas, meu telefone foi inundado com mensagens de James Rodrigues, chefe de segurança do prédio. Marcos estava com a chamada no viva voz enquanto o pânico de James tomava conta da sala. Caroline, graças a Deus. Charlotte Irving tentou ignorar suas credenciais de segurança, mas o sistema me bloqueou. Isso diz algo sobre os protocolos de conformidade federais. Consegui esboçar um pequeno sorriso, apesar da dor. O projeto da Orla Marítima inclui subcontratos governamentais. Meu distintivo de platina está vinculado à minha autorização de segurança federal. A autorização não pode ser revogada sem notificação ao FBI e uma investigação formal. Jesus, ela está exigindo que eu destrua fisicamente seu distintivo. Tyler disse que autorizou. Será que ele fez isso? Ele não está atendendo o telefone. Ele está trancado em seu escritório há 3 horas. Caroline, todo o departamento de TI está em colapso. Eles já tentaram de tudo. Os arquivos estão criptografados com um algoritmo chamado AES-256. Criptografia de nível militar. Confirmei parte dos requisitos de conformidade federais. Implementei requisitos que Charlotte considerou paranoia excessiva na última reunião do conselho. James riu amargamente. Ela agora está gritando ao telefone com o escritório do FBI, exigindo que revoguem sua autorização imediatamente. Eles não estão ajudando em nada a causa dela. Ao fundo, eu conseguia ouvir Charlotte gritando sobre segurança nacional e espionagem corporativa. James, eu disse, você pode me fazer um favor? Envie-me as imagens de segurança dela tentando acessar meu escritório. Já está feito. Além disso, Caroline, o arquiteto de Portland com quem ela está saindo, acabou de ligar. Diz que não pode começar em menos de 3 semanas e que definitivamente não consegue quebrar criptografia militar. Que pena, murmurei. Os conselhos convocaram uma reunião de emergência para as 17 horas, continuou James. Estão discutindo a cláusula penal, de 4,5 milhões de dólares, com vencimento imediato caso os documentos não sejam entregues até amanhã às 17 horas. Diga a eles que estou indisposto, eu disse. Ordens médicas, Caroline, disse James em voz baixa. Boa sorte. Estamos todos torcendo por você. Depois de desligar o telefone, Marcos ergueu sua xícara de café em um brinde. Filha da sua mãe em todos os sentidos. Tyler chegou às 19 horas com a aparência de quem havia envelhecido 5 anos em um único dia. Seu terno, geralmente impecável, estava amarrotado, seus cabelos grisalhos, despenteados. Ele estava parado na minha porta segurando um buquê de flores de supermercado, daquele tipo que a gente pega desesperadamente no último minuto. Caroline, disse ele com a voz embargada. Meu bem, mantive os olhos fechados, ouvindo o arrastar de seus sapatos caros no linóleo. Eu sei que você está acordado, continuou ele. A enfermeira disse que você esteve consciente o dia todo. Mesmo assim, não me mexi. Peço desculpas pelo texto. Eu não fiz isso. Charlotte me disse que você acabou de sofrer uma pequena colisão. Ela disse que você estava sendo dramático, ah? Meus monitores me traíram.
A frequência cardíaca dispara com a desculpa. Por favor, Caroline. A empresa, nosso legado familiar. Tudo está em jogo. O conselho está ameaçando me destituir do cargo de CEO caso este acordo fracasse. Basta me dizer a senha. Você nem precisa vir ao baile de gala. Silêncio. Eu te dou qualquer coisa. Diga o preço. Um bônus de $1 milhão. Sua própria divisão. Só por favor, não destruam tudo que construímos. Nós, como se ele alguma vez tivesse me incluído nessa palavra antes. Ele se aproximou e eu finalmente abri os olhos. Ele ficou realmente surpreso ao ver meu rosto. Os pontos, os hematomas que ficaram roxo escuros, o tubo de oxigênio. Meu Deus, ele sussurrou. Você realmente poderia ter morrido. Teria deixado o almoço para o meu funeral? Perguntei, com a voz rouca. Ele estremeceu. Isso não é justo. Responda a pergunta. Claro que sim. Mentiroso. A palavra saiu sem emoção, sem qualquer expressividade. Charlotte teria enfrentado outra crise. Talvez o vestido dela não servisse direito. Talvez o serviço de buffet servisse os canapés errados e você enviasse flores com um cartão dizendo: meus pêsames para o funeral da sua própria filha. Caroline, saia daqui. Ele deixou as flores na mesa de cabeceira. Eles já estavam murchando. A policial Patrícia Reis retornou às 20 horas com um café e uma expressão conspiratória que me fez sentar, apesar da dor. Então, disse ela, acomodando-se na cadeira de visitantes. Tenho pensado no seu pai. Junte-se ao clube. Não, quero dizer, pensando juridicamente. Ela pegou seu caderno. Recusar-se a ajudar alguém em situação de emergência médica quando se tem os meios para fazê-lo. Tecnicamente não é crime, mas definitivamente vale a pena documentar, especialmente quando essa pessoa é seu dependente. Tenho 28 anos, dificilmente sou dependente. Você está no plano de saúde dele. Você trabalha para a empresa dele. Você está pedindo ajuda durante uma emergência médica. Ela bateu a caneta no caderno. Minha irmã passou por algo semelhante. O ex-marido dela a abandonou no hospital durante um aborto espontâneo porque o torneio de golfe dele era mais importante. A vergonha pública foi pior do que qualquer consequência legal poderia ter sido. Estudei o rosto dela. O que você está sugerindo? O evento de gala amanhã à noite, no salão de baile do Four Seasons, reunirá 200 das pessoas mais influentes de Seattle, além de contar com a cobertura da mídia. Ela sorriu. São muitas testemunhas para um anúncio de segurança pública sobre responsabilidades de contato em emergências. Faça isso você mesma, Caroline. Sou policial há 15 anos. Já vi todo tipo de disfunção familiar imaginável. Mas um pai que manda uma mensagem de texto para sua filha moribunda dizendo: chame um Uber? Ela balançou a cabeça. Isso é o cúmulo do absurdo. Além disso, tecnicamente é minha obrigação dar seguimento aos contatos de emergência que não responderam adequadamente. Tyler terá seus advogados. Não vou prendê-lo. Estou apenas dando um lembrete de segurança pública sobre a importância de os contatos de emergência levarem suas responsabilidades a sério. Se ele for o exemplo que eu estiver usando. Bem, ela deu de ombros, momentos educativos podem acontecer em qualquer lugar. O jantar de gala será às 8. Ele estará na mesa principal com Charlotte e a diretoria. Perfeito. Visibilidade máxima. Ela se levantou para sair, mas depois se virou. Use algo memorável amanhã à noite. Se você vai queimar pontes, que seja com estilo. Depois que ela saiu, liguei para Marcos. Preciso de um favor. Você consegue me dar alta até amanhã à tarde? Isso é desaconselhável do ponto de vista médico. Então, escolher o almoço em vez da minha vida foi errado. Me tira daqui, Marcos. Tenho um evento de gala para comparecer. Caroline, o que você está planejando? Justiça, eu disse simplesmente. Aquela que vem com 200 testemunhas. 17 de novembro, 18 horas. O salão de baile do Four Seasons brilhava como um porta-joias, com lustres de cristal projetando padrões de arco-íris sobre 200 lugares à mesa.
Eu observava do outro lado da rua, apoiando-me pesadamente em uma bengala que Marcus havia conseguido, com as costelas latejando apesar dos analgésicos prescritos. Através das janelas que iam do chão ao teto, eu podia ver o caos organizado dos preparativos finais. Tyler estava no pódio, ensaiando seu discurso sobre valores familiares e a construção de legados em conjunto. Charlotte circulava entre as mesas em um vestido dourado da Versace que provavelmente custava mais do que o carro da maioria das pessoas, representando a esposa perfeita de um executivo. David Shen, CEO do Waterfront Investment Group, a quem Tyler sempre chamava de David Smith na sua frente, sem nunca disfarçar completamente o racismo velado, caminhava de um lado para o outro perto do bar, com o telefone pressionado contra a orelha, visivelmente agitado. Meu celular mostrava 53 chamadas perdidas de Tyler, 20 de Charlotte e uma mensagem de texto do diretor financeiro. A diretoria votou. Se os documentos não forem entregues até às 20 horas de hoje, você será demitido por justa causa, perdendo todos os direitos à indenização e benefícios. 20 horas, o momento exato em que Tyler estaria no meio de um discurso comemorando um acordo que não existia. Marcus apareceu ao meu lado, depois de estacionar o carro. Tem certeza disso? Você mal consegue ficar em pé. Já passei por coisas piores, respondi, ajeitando o vestido preto simples que escondia a maior parte das minhas bandagens. Os hematomas visíveis no meu rosto e os pontos na minha testa, esses eu deixei à mostra. Cicatrizes de guerra merecem ser vistas. Seu distintivo? Perguntou Marcus. Mostrei o cartão de segurança de platina, a única chave para os 15 milhões de dólares. Lá dentro, pude ver repórteres montando câmeras, Seattle Business Journal, TechCrunch, até mesmo uma equipe da Comunews. Tyler havia garantido a máxima cobertura para seu triunfo. A policial Reis já está lá dentro, informou Marcus. Ela está no bar, fardada. Ótimo. E quanto aos arquivos? Marcus sorriu. Em segurança no cofre do meu escritório. Prontos para serem liberados quando você decidir. Se eu decidir, corrigi. Vimos Charlotte bater com uma taça de champanhe, chamando todos aos seus lugares. O espetáculo estava prestes a começar. Às 7h30, a atmosfera no salão de baile havia mudado de celebração para um pânico mal contido. Pela janela, vi David Shen encurralar Tyler perto do palco, com um rosto vermelho de fúria. Marcus estava com o telefone no viva voz, conectado a James, da segurança, que estava fornecendo atualizações em tempo real de dentro do prédio. O Shen acabou de dizer que se não vir os projetos finais em 30 minutos, ele vai embora, sussurrou James. O Tyler está prometendo que eles estão a caminho, mas as mãos dele estão tremendo. Charlotte parou de flutuar e começou a caçar, com o telefone pressionado contra a orelha enquanto se movia furtivamente entre as mesas. Eu conseguia ler seus lábios. Encontre-a. Não me importa se ela está morrendo. Encontre Caroline agora. Os membros do conselho se reuniam em cantos, cochichando atrás de taças de champanhe. Os repórteres pressentiam uma reação explosiva, e suas câmeras se voltavam para cada conversa acalorada. Tyler tentou ganhar tempo. Disse a todos que havia um pequeno atraso técnico na transferência do arquivo. Shen resumiu a situação. Ou Tyler está mentindo ou é incompetente. Às 7h45, Charlotte pegou o microfone, com um sorriso tão frágil quanto o vidro. Senhoras e senhores, estamos com um pequeno problema de conectividade em nossos servidores. Por favor, aproveitem o champanhe enquanto nossa equipe de te resolve esse pequeno contratempo. Um pequeno contratempo, repeti, observando seu rímel começar a borrar por causa do suor do estresse. É isso que eu sou agora? Tyler havia se movido para o canto, digitando freneticamente em seu celular. Outra mensagem apareceu na minha tela. Caroline, eu imploro. Não faça isso com a família. A família. Não para mim. Não para nós. Para a família, aquele conceito abstrato por trás do qual ele se escondia há anos. Às 7h55, Shen se levantou da mesa, seguido por toda a sua equipe de investimentos. Essa é a nossa deixa, eu disse a Marcus. Entramos pela porta principal exatamente quando Shen anunciou, em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Isso é inaceitável, Tyler. Se você não consegue entregar os arquivos básicos, como podemos confiar a você 15 milhões de dólares?
Todas as cabeças na sala se voltaram para o confronto. Momento perfeito. A policial Patrícia Reis se movia pela multidão como um tubarão na água, seu uniforme abrindo caminho sem esforço entre os vestidos de grife e os smokings. Seu parceiro, um policial alto chamado Williams, a flanqueava enquanto se aproximavam da mesa principal, onde Tyler permanecia imóvel, com a taça de champanhe a meio caminho dos lábios. O silêncio tomou conta da sala. 200 pessoas da elite de Seattle prenderam a respiração quando Reis parou bem em frente ao meu pai. Senhor Tyler Irving. Sim. A voz de Tyler falhou. Há algum problema, policial? Sou a policial Patrícia Reis, do Departamento de Polícia de Seattle. Preciso falar com você sobre sua omissão em responder a uma notificação de contato de emergência referente à sua filha, Caroline Irving. O rosto de Charlotte empalideceu. Este é um evento privado, senhora. Trata-se de uma questão de segurança pública. Reis pegou seu caderno, cada gesto deliberado e visível para a multidão que assistia. Senhor Irving, no dia 15 de novembro, às 12h15, o senhor foi notificado de que sua filha estava em estado crítico no Arborview Medical Center após uma grave colisão de veículos. Isso está correto? Houve um mal-entendido. Tenho aqui, continuou Reis, agora lendo suas anotações em voz alta o suficiente para que os repórteres ouvissem, sua resposta por mensagem para sua filha gravemente ferida. Citação: em um almoço importante com Charlotte, não posso simplesmente ir embora. Chame um Uber. Fim da citação. Ouviram-se exclamações de espanto na sala. Telefones apareceram, gravando tudo. Senhor Irving, sua filha sofreu 3 costelas quebradas, um pulmão perfurado e uma concussão de grau 2. Ela precisou de cirurgia de emergência. Ela poderia ter morrido. Reis deixou a informação ser assimilada. E o senhor disse para ela chamar um Uber. David Shen pousou lentamente a bebida, sua expressão mudando de raiva para nojo. Isso é ridículo, gritou Charlotte, agarrando o braço de Tyler. Ela está fazendo drama. Não foi nada tão sério. Senhora, disse o policial Williams pela primeira vez, temos os registros médicos. Temos o boletim de ocorrência. O motorista do caminhão foi acusado de agressão com o veículo. Isso quase foi fatal. A boca de Tyler abria e fechava como a de um peixe tentando respirar. Todas as câmeras estavam focadas nele agora, capturando cada segundo de sua humilhação. Além disso, continuou Reis, estamos aqui para lembrar a todos sobre as obrigações legais e morais dos contatos de emergência. Quando alguém indica você como a pessoa a quem ligar em caso de crise, essa é uma responsabilidade que você assume. Senhor Irving, o senhor falhou catastroficamente nessa responsabilidade. Onde está Caroline? Gritou alguém da multidão. Ela está bem? Reis sorriu de forma sombria e fez um gesto em direção à entrada. Por que você não pergunta a ela pessoalmente? Todas as cabeças se viraram na direção da porta onde eu estava, apoiada na minha bengala, com as bandagens visíveis, os pontos proeminentes e hematomas pintando meu rosto em tons de roxo e amarelo. A sala explodiu em alvoroço. David Shen foi o primeiro a se mexer, levantando-se da cadeira com a fúria controlada de um homem que acabará de descobrir que fora enganado. Sua voz cortou o caos como uma lâmina. Tyler, você me disse que sua filha estava cuidando dos preparativos finais. Você me garantiu que tudo estava sob controle. Ele olhou para mim, avaliando meus ferimentos, e depois voltou a olhar para Tyler. Ela quase morreu há 3 dias, e você nem sequer mencionou isso. David, eu posso explicar? Não. Shen ergueu a mão. Já vi o suficiente. O Waterfront Investment Group está encerrando todas as negociações com a Irving Holdings. Com efeito imediato. Você não pode. Tyler avançou bruscamente, o desespero quebrando sua compostura. O contrato? Não existe contrato nenhum, disse Shen friamente. Não assinamos nada. E depois de presenciarmos isso, ele gesticulou em direção ao policial Reis, a mim, a toda aquela cena humilhante, nunca assinaremos. Não fazemos negócios com pessoas que abandonam seus filhos moribundos por causa do almoço. Charlotte tentou salvar o momento, com a voz estridente. Isto é um assunto de família. Não tem nada a ver com negócios. Nos negócios, o caráter é tudo, respondeu Shen.
Em seguida, falando mais alto e dirigindo-se à sala, disse: se alguém estiver considerando uma parceria com a Irving Holdings, sugiro que reconsidere. Um homem que trata a própria filha dessa maneira tratará seus investimentos ainda pior. O membro do conselho Harrison Wells ficou em seguida, com o semblante sério. Tyler, precisamos discutir isso imediatamente. Depois da gala, Tyler começou. O tom de Wells não interrompeu nenhum argumento. Reunião de emergência do conselho. Nesta sala. 10 minutos. O frenesim da mídia intensificou-se. Repórteres avançaram, gritando perguntas. Senhor Irving, qual a sua resposta a essas alegações? Caroline, o que aconteceu no hospital? É verdade que você escolheu o almoço em vez da vida da sua filha? Então, do fundo da sala, um homem que eu não reconheci se levantou, alto, distinto, com pouco mais de 60 anos. Acho que devo me apresentar, disse ele, com a voz embargada. Sou Robert Winters, o segundo ex-marido de Charlotte. Charlotte ficou rígida. Vim esta noite porque ouvi dizer que ela encontrou outra vítima. Tyler, ela te contou por que nosso casamento terminou? Foi porque ela fingiu uma gravidez para me prender e depois fingiu um aborto espontâneo para manter minha compaixão. Ela já fez isso antes, fabricar crises para controlar homens ricos. Isso é calúnia, gritou Charlotte. Está documentado em nosso processo de divórcio, respondeu Robert calmamente. É de domínio público, assim como o nosso acordo pré-nupcial, que ela tentou violar alegando sofrimento emocional devido a falsos transtornos de ansiedade. A sala estava um completo caos. Charlotte pegou uma taça de champanhe e atirou-a em Robert, errando o alvo por muito. A segurança interveio e a conteve enquanto ela gritava obscenidades. Tyler estava no centro de tudo, seu império desmoronando em tempo real, vendo sua esposa sendo contida, seu conselho abandonando, sua reputação destruída e ele ainda não tinha perguntado se eu estava bem. Atravessei a multidão dispersa como Moisés atravessando o Mar Vermelho, cada passo deliberado apesar da dor lancinante nas minhas costelas. Marcos caminhava ao meu lado, pronto para me amparar caso eu vacilasse. Mas eu não lhes daria essa satisfação. Não esta noite. O contraste era intencional, Charlotte em seu Versace dourado, eu em um simples vestido preto, a maquiagem impecável dela, minhas feridas visíveis, a histeria dela, minha calma. Parei a 3 metros de Tyler, perto o suficiente para que ele visse a pulseira do hospital ainda no meu pulso, os hematomas profundos ao redor dos meus olhos e a forma como eu segurava a bengala com os nós dos dedos brancos. Olá, pai. Ele estremeceu ao ouvir a palavra. Caroline, querida, deixe-me explicar. Não. Levantei a mão. Você teve 3 dias para se explicar. Você escolheu não vir. Você escolheu não ligar. Você escolheu não se importar. Então agora eu escolho falar. Virei-me para falar com a plateia, enquanto as câmeras dos repórteres acompanhavam meus movimentos. Meu nome é Caroline Irving. Eu sou, ou melhor, era, a arquiteta principal do projeto Waterfront Tower. Cada projeto, cada cálculo, cada inovação que você viu apresentada como sendo da Irving Holdings foi de minha autoria. Isso é absurdo, balbuciou Tyler. Você é um aluno do 3º ano. Peguei meu celular e o conectei ao sistema de projeção do salão de baile, um recurso que eu havia insistido em instalar para as apresentações. A tela atrás de Tyler se iluminou com e-mail após e-mail, contrato após contrato, todos com meu nome, meu trabalho, minha assinatura digital. 5 anos, continuei, com a voz cada vez mais firme. 5 anos carregando esta empresa nas costas enquanto meu pai levava todo o crédito. 5 anos ouvindo que eu deveria ficar quieta, ser compreensiva, não ofuscar a Charlotte. 5 anos escolhendo, mesmo quando ele consistentemente escolhia todos os outros em vez de mim. A sala estava silenciosa, exceto pelo zumbido das câmeras. Os arquivos do Waterfront que vocês estão todos esperando? Estão seguros, criptografados com segurança de nível militar e só eu tenho acesso. O acordo de 15 milhões de dólares que deveria ser assinado hoje à noite exigia esses arquivos até às 20 horas. Olhei para o meu relógio. São 8h17. O negócio está morto. As pernas de Tyler cederam. Ele desabou em uma cadeira, o peso da derrota finalmente o atingindo. Você nos destruiu, ele sussurrou.
Você destruiu tudo. Não, pai. Coloquei meu cartão de segurança de platina sobre a mesa à sua frente. Você nos destruiu no momento em que escolheu o almoço em vez da minha vida. Eu simplesmente escolhi não te poupar das consequências. Os membros do conselho já estavam se reunindo, com semblantes sombrios. Charlotte estava sendo escoltada para fora pela segurança, ainda gritando ameaças. E Tyler estava sentado sozinho à sua mesa, cercado por 200 testemunhas de sua queda. Sim, amigos, este é o momento em que Caroline finalmente retomou seu poder. Se você está assistindo a este vídeo e se sentiu inspirado pela coragem dela em enfrentar familiares tóxicos, clique no botão gostei e compartilhe esta história com quem precisa ouvi-la. Escreva time Caroline nos comentários se você apoia a decisão dela. Agora vamos ver o que acontece quando Charlotte e Tyler enfrentarem as consequências totais de suas escolhas. Caminhei lentamente até o pódio, cada passo calculado, deixando a dor transparecer o suficiente para lembrar a todos o motivo de estarmos ali. O microfone captou minha respiração um pouco ofegante, pulmões perfurados tendem a fazer isso. Já que tenho sua atenção, comecei, deixe-me falar sobre a verdadeira base da Irving Holdings. As telas de projeção exibiam meus projetos em sequência, não apenas o Waterfront, mas tudo, o Cascade Complex, que rendeu a Tyler seu primeiro grande prêmio, as Torres Belton, que consolidaram nossa reputação, e os projetos sustentáveis que nos garantiram contratos governamentais. Todos os projetos que construíram a reputação desta empresa nos últimos 5 anos, eu disse, clicando em cada slide, foram concebidos principalmente por mim. Aqui estão os metadados que comprovam as datas de criação. Aqui estão os registros do servidor que mostram quem realmente fez o trabalho. Aqui estão os e-mails em que Tyler reconhece explicitamente meu papel antes de apresentar meu trabalho como se fosse dele aos clientes. Seu ingrato Tyler começou a se levantar. Senta-te, pai. Minha voz tinha um tom que eu nunca havia usado com ele antes. Ele se sentou. Não sou ingrato. Cansei de ser grato pelas sobras da minha própria mesa. Charlotte. Olhei para ela, ainda sendo contida pela segurança. Vocês queriam que eu fosse embora? Parabéns. Entreguei minha carta de demissão ao conselho há 5 minutos, com efeito imediato. Os membros do conselho reagiram com espanto. Wells parecia aflito. Caroline, certamente podemos. Já aceitei uma posição na Meridian Development, anunciei, mencionando o maior concorrente da Irving Holdings, como sócio sênior com participação integral no capital. Eles valorizam arquitetos que realmente projetam edifícios, não apenas aqueles que levam o crédito por eles. Você não pode, Tyler explodiu. A cláusula de não concorrência não se aplica quando a rescisão é considerada demissão indireta, disse Marcos de sua posição perto da mesa da diretoria. A falta de um ambiente de trabalho seguro, o roubo sistemático de créditos e a tolerância ao assédio no local de trabalho invalidam essa cláusula. Eu sei disso. Eu a redigi. Cliquei no último slide, uma foto da minha mãe. Helena Irving morreu acreditando que seu marido protegeria sua filha. Ela estava enganada. Mas ela estava certa em uma coisa, eu não precisava da proteção dele. Eu precisava me proteger dele. Charlotte se libertou por um instante, lançando-se em minha direção. Seu pequeno vingativo. A segurança a conteve novamente, mas não antes que as câmeras flagrassem seu sapato de grife voando para longe, seu cabelo impecável se desfazendo e sua verdadeira natureza completamente exposta. Não, Charlotte, eu disse calmamente. Você arruinou tudo no dia em que convenceu meu pai de que almoçar com você era mais importante do que a vida da filha dele. Eu simplesmente me recusei a consertar as coisas. A diretoria estava reunida naquele momento, iniciando sua reunião de emergência sem Tyler. O completo desmoronamento de Charlotte aconteceu diante da elite de Seattle e de todos os principais veículos de comunicação. Enquanto a segurança tentava escoltá-la para fora, ela se libertou mais uma vez, e seu vestido dourado da Versace rasgou na costura. Você acha que ganhou? Ela gritou para mim, com o rímel escorrendo pelo rosto em rios negros. Seu ninguém patético. Eu fiz o Tyler escolher todas as vezes. Eu o fiz me escolher em vez de você. A sala ficou em silêncio. Até Tyler parecia atônito. Todas as emergências, todas as crises, eu planejei todas. Ela riu histericamente.
As enxaquecas quando você tinha apresentações, os ataques de ansiedade durante as reuniões. Meu Deus, como era fácil manipulá-lo. Bastava demonstrar um pouco de angústia, derramar algumas lágrimas, e ele te abandonava todas as vezes. Charlotte, pare de falar, disse Tyler fracamente. Por quê? Já acabou mesmo. Ela se virou para encará-lo. Seu covarde. Sua filha era a única que mantinha sua empresa à tona, e você me deixou convencê-lo a destruí-la. Ela pegou o celular e começou a agitá-lo freneticamente. E esses cartões de crédito? Já foram recusados. O conselho bloqueou as contas há 10 minutos. Robert Winters deu um passo à frente. Charlotte, você precisa de ajuda. Cala a boca, Robert. Ela atirou a bolsa nele. Você e seus advogados de pré-nupcial patéticos, vocês todos acham que são tão espertos com esses contratos e cláusulas. Ela se virou para mim, com o rosto contorcido de raiva. Mas você é pior do que todos eles. Você tinha tudo, o amor dele, a empresa dele, o legado dele. E você jogou tudo fora por quê? Princípios? Dignidade? Sim, respondi simplesmente. Exatamente isso. A segurança finalmente a arrastou para fora, mas não antes que ela gritasse uma última coisa. Tyler, eu nunca te amei. Eu só queria o dinheiro. As portas do salão de baile se fecharam com seu grito final, deixando 200 pessoas em silêncio atônito. Tyler estava sentado à mesa com uma aparência que parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Harrison Wells convocou a reunião de emergência do conselho ali mesmo no salão de baile, sem sequer se dar ao trabalho de se dirigir a uma sala reservada. A humilhação seria completa e pública. Tyler Irving, começou Wells, com a voz carregada do peso de 40 anos no mundo dos negócios, o conselho perdeu toda a confiança em sua liderança. A perda do contrato com a Orla, por si só, constitui negligência grave. Harrison, por favor. Além disso, continuou Wells, acabamos de saber que nosso arquiteto principal, responsável por 80% dos nossos projetos bem-sucedidos, foi levado a se demitir devido à sua marginalização sistemática e ao ambiente de trabalho hostil que você permitiu que sua esposa criasse. Jennifer Park, a diretora financeira, levantou-se. Proponho uma votação imediata de desconfiança em relação a Tyler Irving como CEO da Irving Holdings. Concordo plenamente, disseram 3 vozes simultaneamente. Todos a favor? Todas as mãos se levantaram, exceto a de Tyler. A moção foi aprovada. Tyler Irving, você está destituído do cargo de CEO, com efeito imediato. Wells voltou-se para toda a sala. James Rodrigues, nosso diretor de segurança, atuará como CEO interino enquanto buscamos um substituto permanente. Jennifer Park anunciou, a multa de 4,5 milhões de dólares pelo fracasso do negócio Waterfront será paga com os bens pessoais de Tyler, conforme estipulado na cláusula de responsabilidade de seu contrato como CEO. Você não pode fazer isso, disse Tyler, cambaleando. Esta é a empresa do meu pai. Meu nome está no prédio. A empresa do seu pai, disse Wells friamente, que você acabou de destruir em uma única noite. Seu nome será removido em uma semana. Um repórter gritou, Sr. Wells, e quanto a Caroline Irving? Wells olhou para mim com genuíno pesar. O conselho pede desculpas formalmente por não ter conseguido protegê-lo. Se você considerar a possibilidade de permanecer no cargo... Não, respondi firmemente. Essa ponte foi destruída quando meu pai escolheu o almoço. A votação foi realizada. A empresa que Tyler herdara, na qual se acomodara e pela qual reivindicar o crédito, não era mais dele. Tyler me alcançou no estacionamento, seus tênis de grife batendo no concreto enquanto ele corria. Marcus aproximou-se protetoramente, mas eu levantei a mão. Caroline, espere, por favor. Virei-me lentamente, apoiando-me com força na minha bengala. O que você poderia ter a dizer agora? Me desculpe. Me desculpe mesmo. Ele chorava agora, soluços convulsivos ecoando pelas paredes de concreto. Charlotte me manipulou. Ela me envenenou contra você. Eu percebo isso agora. Você entende agora? Eu ri, mas não havia humor nenhum nisso. Quando isso te custa tudo?
Vou me divorciar dela imediatamente. Vou te nomear CEO. Vou transferir tudo para você. Ele caiu de joelhos no chão da garagem manchado de óleo, com o smoking arruinado. Você é minha filha. Minha única família. Por favor, não me deixe. Eu também era sua filha quando liguei do pronto-socorro. Cometi um erro? Não, pai. Um erro é esquecer um aniversário. Escolher o almoço enquanto sua filha está morrendo, isso sim é uma escolha. Uma escolha da qual você não pode voltar atrás. Ele agarrou meu vestido. Você não pode fazer isso. Eu sou seu pai. Marcus deu um passo à frente, com delicadeza, mas firmeza, afastou as mãos de Tyler. Senhor Irving, Caroline já deixou sua posição bem clara. Ela é minha filha, gritou Tyler. Ela me deve isso. Não te devo nada, interrompi. Foi a mãe quem construiu a reputação da empresa com seus designs. Eu sou quem a manteve. Você? Você era só um nome na porta. Adeus, Tyler. Marcus me ajudou a entrar no carro. Enquanto nos afastávamos, observei Tyler pelo retrovisor, ainda de joelhos na garagem, cercado pelos destroços de suas escolhas. Você está bem? Perguntou Marcus gentilmente. Sim, estarei, eu disse. E pela primeira vez em anos, eu estava falando sério. Segunda-feira de manhã, 19 de novembro. Sala de conferências do escritório de advocacia de Marcus. Tyler estava sentado à minha frente, ladeado por dois advogados que pareciam preferir estar em qualquer outro lugar. Ele parecia vazio, sem fazer a barba, sua presença normalmente imponente reduzida a nada. Marcus deslizou o primeiro documento pela mesa. Ordem de restrição. O Sr. Irving está proibido de se aproximar a menos de 150 metros de Caroline, de seu novo local de trabalho ou de sua residência. Tyler assinou sem protestar. A seguir, a reivindicação de propriedade intelectual. Caroline está buscando indenização por 5 anos de trabalho não creditado. Com base nos padrões da indústria para projetos arquitetônicos, mais danos por supressão de sua carreira, estamos buscando 3 milhões de dólares. O advogado de Tyler gaguejou, mas Tyler assinou. Por fim, a denúncia criminal por conduta imprudente que coloca a vida de outras pessoas em risco. O policial Reis apresentou queixa. O julgamento será público. Tyler olhou para mim, olhou mesmo para mim. O que você quer, Caroline? O que você realmente quer? Quero que você entenda que as ações têm consequências. Quero que você se lembre de que escolheu Charlotte em vez de mim quando eu estava morrendo. E quero nunca mais ter que te lembrar disso. Ele assinou o último documento com a mão trêmula. 2 horas após o evento de gala, a hashtag #DeadChooseLunch, pai escolheu o almoço, já era o assunto mais comentado no Twitter. O vídeo do confronto com o policial Reis tinha 3 milhões de visualizações na manhã seguinte. Manchetes por toda parte. A pausa para o almoço do bilionário lhe custa tudo. Como Tyler Irving perdeu 15 milhões de dólares em 11 palavras. Uma mensagem de texto que destruiu uma dinastia. Os memes eram brutais, mas precisos. O ataque de fúria de Charlotte se transformou em uma música viral com autotune. 3 meses depois, fevereiro de 2026, meu novo escritório de esquina na Meridian Development tinha vista para a Baía de Elliott. A luz do sol entrava pelas janelas que eu mesmo escolhi. A placa de identificação dizia, Caroline Irving, sócia sênior e arquiteta líder. Abaixo, uma pequena citação emoldurada da minha mãe. Construa suas próprias bases, querida. Nunca deixe ninguém mais se apoderar dos seus projetos. Minha equipe realmente olhou nos meus olhos. Eles usaram meu nome ao apresentar minhas ideias. Quando o CEO me apresentou aos clientes, ele disse, esta é Caroline, a mente brilhante por trás do nosso novo projeto à beira-mar. Marcus entrou com uma taça de champanhe. O pagamento final de Tyler foi compensado hoje. Os 3 milhões. Ele vendeu a casa para conseguir o dinheiro. Não me senti culpado. Além disso, o policial Reis diz que o serviço comunitário de Tyler começa na próxima semana ensinando segurança no trabalho, especificamente a importância dos contatos de emergência. Justiça poética. Charlotte se tornou o exemplo a ser evitado em Seattle.
O divórcio foi rápido, o acordo pré-nupcial foi mantido. Ela acabou vendendo apartamentos em Tacoma e depois morando em um estúdio em Renton, o mesmo tipo de lugar que ela certa vez zombou de mim por considerar morar lá. Tyler ficou com 20% do seu patrimônio líquido. Suficiente para viver, mas não o bastante para fazer diferença nos círculos que ele dominava. Mudou-se para um apartamento de 2 quartos em Bellevue, começou a beber e depois entrou em reabilitação no Arborville, o mesmo hospital onde eu quase morri. Um ano depois, eu estava diante de 200 jovens arquitetos na Universidade de Washington, ministrando uma aula magna sobre integridade profissional. A foto da minha mãe estava no pódio. Seu talento é seu, eu lhes disse. Documentem tudo. Estabeleçam limites desde o início. E nunca, jamais deixem que alguém os diminua para que eles se sintam importantes. Um aluno perguntou, e se for um membro da família que está levando o crédito? Eu sorri. A família não dá a ninguém o direito de se apropriar do seu trabalho ou do seu valor. Laços de sangue não são licença para exploração. Meu celular vibrou, uma mensagem de James, o homem que passou de diretor de segurança a CEO interino e agora é meu namorado. Jantar às 7, naquele restaurante novo à beira-mar. Respondi, estarei lá. Prometo. Olhando para trás, aquele acidente de carro não apenas quebrou minhas costelas. Ele quebrou as últimas correntes que me prendiam a um legado tóxico. O fato de Tyler ter escolhido almoçar não foi a traição. Foi a revelação. Algumas pessoas perguntam se me arrependo de ter deixado o negócio do Waterfront fracassar. Digo a eles que me arrependo de ter ficado em silêncio por 5 anos enquanto meu pai vendia meu talento como se fosse dele. Me arrependo de cada aniversário que Charlotte arruinou. Me arrependo de não ter acreditado que eu valia mais. Mas e naquele dia de novembro em que Tyler escolheu almoçar? Foi nesse dia que eu me escolhi. E desde então, tenho me escolhido todos os dias. O sucesso tem um sabor diferente quando leva o seu nome. O amor é diferente quando vem de pessoas que largariam qualquer almoço para estar presentes em caso de emergência. Família significa algo diferente quando é construída sobre o respeito, e não sobre laços de sangue. Seu valor não é determinado por aqueles que se recusam a enxergá-lo. E, às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer é se recusar a salvar as pessoas das consequências de suas próprias escolhas. Ele escolheu o almoço. Eu escolhi a minha vida. E eu escolheria novamente. Obrigado por ouvirem minha história. Se você ou alguém que você conhece está sendo desvalorizado, por familiares tóxicos, compartilhe isso para que eles saibam que não há problema em se priorizar. Comente Time Carolina se você está comigo. Até a próxima, lembre-se, você merece ser a prioridade de alguém, não uma opção.